Dando sequência ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Tradução da primeira edição francesa, Allan Kardec. Como sabem, estamos lendo os exemplos, comunicações de espíritos que já estão no outro lado da vida. Senhor Van Durst, antigo funcionário público, falecido em 1863, na Antuérpia, aos 80 anos de idade. Pouco tempo após o seu passamento, tendo um médium perguntado a seu guia espiritual se poderia evocá-lo, foi-lhe dada a seguinte resposta: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já vos poderia responder, mas a comunicação haveria de lhe causar muitas dificuldades. Peço-vos, portanto, que espereis ainda uns 4 dias, e ele há de vos responder. Até lá, ele já estará ciente das boas intenções que haveis manifestado a seu respeito e virá até vós, cordialmente reconhecido. 4 dias mais tarde, o espírito do Sr. Van Durst ditou a seguinte comunicação: meu amigo, minha vida teve um peso mínimo na balança da eternidade. Estou longe, no entanto, de sentir-me infeliz. Encontro-me na condição humilde, mas relativamente ditosa, daquele que pouco mal fez, sem que, com isso, atingisse a perfeição. Se há pessoas felizes dentro de um círculo restrito, pois bem, eu sou uma dessas pessoas. Lamento somente não ter tido conhecimento do que sabeis agora, pois minha perturbação teria sido mais curta e menos penosa. Ela foi de fato grande, viver e não viver, ver o meu próprio corpo estando a ele fortemente ligado e dele, no entanto, não me poder servir mais. Ver aqueles a quem amamos sentindo extinguir-se o pensamento que nos une a eles. Como é terrível! Oh, que momento cruel! Que momento quanto a perturbação se apodera de nós, estrangulando-nos para virem, em seguida, as trevas. Sentir e num momento depois estar anulado. Desejar ter a consciência do eu, mas não poder retomá-la. Não mais existir e sentir que existimos, entretanto. Em que perturbação profunda nos encontramos. Depois disso, após transcorridos um tempo incalculável de angústias refreadas, porquanto não se tem mais forças para senti-las, após esse tempo que parece interminável, renascer lentamente para a existência, despertando em um novo mundo. Não mais o corpo material, não mais a vida terrestre, mas a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que se deslocam suavemente de todos os lados, movendo-se ao redor sem que se possa ver a todos com um só olhar, porque é no infinito que flutuam. Ter diante de si o espaço, poder transpô-lo pela vontade apenas, comunicando-se através do pensamento com tudo o que nos cerca. Amigo, que vida nova! Que vida brilhante, que vida de venturas! Salve, salve eternidade, que me contens em teu seio. Deus, terra que me detiveste tanto tempo longe do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais quero de ti porque és a terra do exílio e a maior felicidade que podes proporcionar ainda nada vale. Se eu soubesse o que sabeis, porém, como a iniciação nesta outra vida teria sido mais fácil, mais agradável para mim, teria conhecido antes de morrer do que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e minha alma haveria de desligar-se mais facilmente. Vós estáis no caminho, mas jamais, jamais ireis muito longe. Dizeis isso a meu filho seguidas vezes, até que ele creia que para que se instrua, para assim não nos encontrarmos apartados, uma vez que chegue aqui. Adeus a todos, amigos, adeus. Aguardo-vos enquanto estiverdes na terra. Virei muitas vezes instruir-me convosco, porquanto ainda não sei tanto como vários de vós. Mas aprenderei depressa aqui, pois não tenho mais entraves que me atrapalhem, nem velhice que me diminua as forças.
Vivemos rapidamente aqui e progredimos, vendo diante de nós tão belos horizontes que anelamos, sôfregos, poder alcançá-los. Deixo-vos agora. Adeus. Van Durst. Vejam, meus amigos, que ele citou que ele vai continuar indo às reuniões de Kardec para aprender mais. Então, a espiritualidade tem essa facilidade de transporte e aprendizado. Outro caso. Six Denier. Me perdoem sempre a má pronúncia. Homem de bem, morto em um acidente, conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. 1. Poderia o senhor fornecer alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado? Sim. 2. Por que não antes? Você já os conhece? De fato, o médium conhecia os detalhes da vida desse senhor, não é verdade? Então, só tinha sentido contar o depois. 3. Poderia então descrever as suas sensações pós a morte? Diz ele, fiquei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda dos que me cercam, quando a luz se fez, ela inundou-me. Acreditai, encontrareis sempre mais do que podeis esperar. Nada de material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem os olhos, nem as mãos podem alcançar. Podeis compreender-me? É um assombro espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras que o explique, visto que só se sente isso através da alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia caricata que se associa a tal palavra, só posso qualificar de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em um infecto calabouço onde o vosso corpo, roído pelos vermes que se intrometem até a medula dos ossos, encontra-se suspenso sobre uma fornalha ardente, que a vossa boca ressecada não encontra nem o ar para refrescá-la, que o vosso espírito, tomado de terror, ao redor enxerga somente monstros prontos para devorar-nos. Imaginai, enfim, tudo que um sonho fantástico possa engendrar de mais hediondo e terrível, e que subitamente encontrai-vos transportados a delicioso Éden, despertando cercados por todos aqueles que amastes e por quem chorastes. Ao redor, podeis então ver os rostos adorados a sorrir-vos com alegria. O que ele está comparando aqui, meus amigos? A imagem que ele tinha no passado sobre a morte, que era odionda, terrível, e ao que ele realmente encontrou de alegria e satisfação. É muito importante, muito importante. Continuando a nossa leitura. Podeis ainda respirar os perfumes mais suaves, refrescar a vossa garganta ressequida em fonte de água viva, sentir o corpo alçando ao espaço infinito que o leva e embala como a brisa carrega uma flor desprendida do alto de uma árvore, sentindo-vos envolvidos pelo amor de Deus, como a criança que nasce é envolvida pelo amor de sua mãe. Imaginai tudo isso e ainda assim não tereis mais do que uma pálida ideia de tal transição. Intentei explicar a felicidade da vida que espera o ser humano após a morte do seu corpo, mas eu não pude. Seria possível explicar o infinito àqueles que têm os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do estreito círculo em que se encerram? Para explicar-vos a felicidade eterna, desvosei, amai, porque somente o amor permite pressenti-la, e ao dizer amor, queremos dizer ausência de egoísmo. Temos aqui a nota 166. Allan Kardec conceituou as sensações próprias do espírito como felicidade e infelicidade. Mas as nuances e amplitudes do que eles verdadeiramente sentem são indescritíveis, pois seria como se quiséssemos explicar a um cego de nascença o que se tratam as cores, formas, luminosidades que vemos na natureza. É muito interessante essa comparação. Quarta questão. Desfruta o Senhor de uma situação de felicidade desde a sua chegada ao mundo dos espíritos? Responde ele. Não, pois tive que pagar a dívida do homem. Meu coração fez-me pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador,
mas sua misericórdia levou em consideração o bem exíguo que pude fazer, as dores que suportei com resignação, malgrado e sofrimentos, a sua injustiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal depressa se apagou. Quinta questão. Poderia dar notícias de sua filha, falecida 4 ou 5 anos antes de si? Ele responde: ela já está em missão na Terra. Sexta questão. Ela está feliz enquanto criatura encarnada? Receamos fazer-lhe uma pergunta indiscreta. Responde ele: sei bem disso, pois então não enxergo o vosso pensamento como um quadro diante dos meus olhos? Não, como criatura, ela não é feliz, pelo contrário. Há de sofrer as misérias de vosso mundo, para que pregue pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais com belas palavras. Terá ainda minha ajuda, porquanto devo a ela velar, mas não terá grandes dificuldade para superar os obstáculos, pois ela não se encontra em expiação, mas em missão. Tranquilizai-vos, portanto, com relação a ela, e fico agradecido pela lembrança. Faço eu uma observação. A moça morreu há 4 ou 5 anos, então ela chegou no plano espiritual e rapidamente reencarnou. É um caso raro. Continuando. Neste momento, o médium experimentou uma dificuldade para escrever, dizendo: questão 7. Se trata de um espírito sofredor que me impede, peço que escreva seu nome. Uma infeliz, foi a resposta. 8. Poderia declinar seu nome? Valérie. Nona questão. Poderia dizer qual o motivo do seu sofrimento? Não, respondeu ela. 10ª questão. Encontra-se arrependida por suas faltas? Respondem: podereis bem ver que sim. 11ª. Quem a trouxe aqui? Six Denier. Questão 12. Com que objetivo o fez? Para que me ajudeis, respondeu ela. 13ª. Foi por sua ação que há pouco o médium sentiu-se impedido de escrever? Sexier colocou-me no lugar dele. 14º. Que relação existe entre vós? Ele me guia. 15. Peça-lhe que se junte a nós para a prece. Após a prece, Six Denier retoma a palavra. Agradeço em nome dela. Bem compreendes, não vos esquecerei. Pensai nela. 16. A Six Denier. Como espírito, tem o senhor muitos espíritos sofredores para guiar? Responde ele: não, entretanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, dedicamo-nos a outro, sem que com isso abandonemos os anteriores. 17. Como pode dar conta de uma guarda que se deve estender ao infinito com o tempo? Responde ele: compreendei que aqueles que encaminhamos purificam-se e progridem, requerendo assim menos atenção, ao passo que nós outros nos elevamos também, progredindo nossas faculdades nesse processo, dilatando-se o nosso poder na proporção de nossa pureza. Nota: os espíritos menos evoluídos estão, portanto, assistidos por espíritos bons, que têm por missão guiá-los. E temos aqui uma nota do editor. Uma efetiva solidariedade une a todos no mundo espiritual. Nenhum espírito fica abandonado, pois todos são acompanhados por um espírito bom, que tem a missão de guiá-los até que se oriente pelo caminho do bem. Também esse, por sua vez, alcançará um dia a capacidade de orientar os mais simples. Faço eu uma observação. Há espíritos esses que nem sequer conseguem enxergar o espírito que lhes dá ajuda. Então ele pensa que está sozinho, mas não está. Alguém está a zelar por ele, mesmo sem ele percebê-lo. Vamos adiante. Essa tarefa não é dirigida exclusivamente aos encarnados, mas esses devem com ela contribuir, porque isso constitui para eles uma oportunidade de progredir. Quando um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente, certamente nem sempre o faz com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja para que aquele a quem o espírito se dirige trabalhe para seu aperfeiçoamento. É verdade que a persistência pode às vezes degenerar numa obsessão.
Quanto mais obstinado for, mais demonstra quão grande é a necessidade de assistência. Seria, pois, um erro repelir um espírito assim. É preciso enxergá-lo como um pobre a pedir esmola, pensando antes tratar-se de um espírito sofredor que os bons espíritos nos enviam para que o eduquemos. Se exitoso nessa tarefa, teremos a alegria de haver conduzido uma alma ao bem, tendo abreviado os seus sofrimentos. Essa tarefa é muitas vezes penosa. Seria de certo mais agradável receber apenas belas comunicações, conversar somente com espíritos da nossa escolha, mas não é buscando apenas a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões de fazer o bem que nos são oferecidas que havemos de merecer a proteção dos bons espíritos. Agora outro caso, Dr. Demeur, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. Dr. Demeur era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter e saber haviam-lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis, e apesar da idade avançada, não sentia nenhuma fadiga quando se tratava de socorrer os pobres doentes. O preço de suas visitas era o que menos o preocupava. Pensava-lhe menos deslocar-se para atender uma pessoa carente do que alguém que ele sabia poder pagar pela consulta. Porquanto, dizia ele, este último sempre poderia, em sua falta, procurar outro médico. Ao primeiro, não apenas fornecia gratuitamente os remédios, mas também frequentemente provia-lhe a necessidade material, que por vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer que fora o curador da medicina. O doutor de Meury abraçava com ardor a doutrina espírita, onde encontrou a chave para os mais graves problemas, cuja solução procurava em vão na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez com que compreendesse de imediato todo o alcance do espiritismo, tornando-se um de seus mais zelosos divulgadores. Relações que viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre ele e nós outros por correspondência. Soubemos de seu passamento no dia 30 de janeiro, e nosso primeiro pensamento foi o de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aqui estou, ainda vivo. Eu havia prometido que, ao morrer, se me fosse possível, viria a apertar a mão do meu querido amigo e mestre, o Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma este pesado sono, a que chamamos de letargia. Mas meu pensamento estava vigilante. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Acordei e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não me encontro mais velho ou enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce que me fora imposto. Estou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais vincam o meu rosto, dos quais os cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Sou leve como um pássaro que atravessa num vôo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo e amo, inclinando-me, átomo que sou, ante a grandeza e a sabedoria e inteligência do nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Eu sou feliz, estou em glória. Oh, quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os planetas, os sóis, assim como o papel que desempenham na grande confluência da harmonia universal? Pois bem, tentarei eu, meu mestre, estudarei para poder vir depositar junto a vós a homenagem dos meus trabalhos como espírito que vos dedico antecipadamente. Até breve. Demeur. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometia na ocasião. Embora pessoais, reproduzimos-las porque dão prova de que o Sr. de Meury é tão bom como espírito como era enquanto homem. Diz ali: meu bom amigo, tenha confiança em nós, além de muita coragem. Esta crise, conquanto fatigante e dolorosa, não será longa, e como os cuidados prescritos, poderá, conforme seus desejos, completar a obra que constitui o objetivo principal da sua existência. Sou eu, no entanto, que estou sempre aí ao seu lado,
com o Espírito da Verdade, em cujo nome tenho a permissão de me tomar a palavra na posição de último de seus amigos terrestres a chegar ao mundo dos espíritos. Estes honraram-me com boas-vindas. Caro mestre, eles chamam de mestre a Kardec. Como estou feliz por ter desencarnado a tempo de estar com eles neste momento. Se estivesse morrido mais cedo, talvez eu pudesse ter-lhe evitado essa crise que não previra. Havia muito pouco tempo que eu estava desencarnado para poder ocupar-me de outro assunto que não o espiritual. Mas agora hei de velar pelo senhor, caro mestre, como seu irmão e amigo feliz como espírito, e ao seu lado para prestar-lhe cuidados durante a enfermidade. Mas conhece já o provérbio: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajude assim aos bons espíritos nos cuidados que lhe dispensam, submetendo-se disciplinadamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Este carvão é insalubre. Enquanto esteja doente, não o queime, pois causaria mais problemas, já que os gases que se desprendem dele são nocivos. Olha só, dando orientação a Kardec sobre o carvão que era usado para o aquecimento. Seu amigo, Demeuri. Diz ele noutra mensagem: sou eu, Demeuri, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe aconteceu o acidente, que poderia ter sido fatal sem uma intervenção eficaz, da qual tive a felicidade de contribuir. Temos aqui uma nota, vamos lê-la. No dia 31 de janeiro de 1865, Kardec ficou seriamente doente em consequência da fadiga, do seu sedentarismo provocados pelo excesso de trabalho. Numa carta manuscrita ao Sr. Malibran, em 10 de fevereiro, afirmava estar melhor, acreditando-se em convalescença, mas ainda bastante fraco. A violenta sacudida que sofri deixou-me um abalo que exige ainda grandes precauções e não quero recair de novo. Por ordem expressa do médico e dos espíritos, devo abster-me, pelo menos durante um mês, de toda preocupação e dor do trabalho assíduo. Isso está no Céu e Inferno, na sua página 169, naturalmente da edição em que está sendo referida. Continuando. Conforme minhas próprias observações e ensinamentos que obtive de boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo ocorrer a sua desencarnação, mais cedo há de ser a sua reencarnação. Olha aqui, tem uma informação importante, da qual virá para acabar a sua obra. Contudo, precisa ele fazer ainda antes de partir uma última revisão das obras que devem completar a teoria doutrinária da qual é o iniciador. Seria ele culpado de uma morte voluntária ao contribuir, por conta do excesso de trabalho, para a própria falência orgânica que o ameaça na sua súbita partida para os nossos mundos. Não receie em contar-lhe toda a verdade, para que se previna e siga rigorosamente as prescrições, assinou Demeuri. O que eu quero aproveitar para dizer a vocês aqui? Está sendo dito que Kardec desencarnaria e encarnaria rapidamente novamente para terminar a sua obra. Isto vem nos confirmar, não só por esse texto, mas por muitos outros, que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, que completou a sua obra com as centenas de livros complementares ao conteúdo de Kardec. Então, Kardec veio, preparou toda a codificação, repassou-a, como está escrito aqui. Para isso, ele se escalfou, exagerou por excesso de trabalho, quase adoeceu por isso, e foi-lhe avisado que, olha, contudo, precisa ele fazer ainda, antes de partir, uma última revisão das suas obras. Que interessante. Então, temos aqui mais uma afirmativa de que Kardec reencarnou rapidamente para concluir o seu trabalho. Vamos adiante na leitura. A comunicação seguinte foi obtida em Maltaumban, no dia 26 de janeiro, no dia seguinte à sua morte, num círculo de amigos espíritas que ele tinha na cidade. Diz ele: sou Antoine de Meur. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra
e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Estou feliz, mais feliz do que podia esperar, porque desfruto de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos ligados à nossa própria matéria, que esconde de nós tanta magnificência e tanta ventura. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que a si mesmo fazem. Não me prolongarei muito hoje. Direi somente que não me sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, pois parece-me que sempre o habitei. Aqui estou feliz, porque vejo meus amigos, posso comunicar-me com eles quando assim o desejar. Não choreis, meus amigos, faríeis lamentar-me por vos haver conhecido. Deixai o tempo passar e Deus há de conduzir-vos a esta morada onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console. Estou ao vosso lado. Demeur. Uma outra carta de Montauban contém o seguinte relato. Havíamos ocultado da senhora G, diz aqui ocultando o nome, médium vidente, sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Demeur, por conta da sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, sem dúvida, compartilhando de nossos desejos, evitou manifestar-se a ela. Dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que diziam eles queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual ela sofria terrivelmente desde a véspera. Não sabíamos de mais nada, estando longe de imaginar a surpresa que eles nos preparavam. Logo que essa senhora entrou em estado sonambúlico, começou a dar gritos lacinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre sua perna, espírito cujas feições permaneciam-lhe ocultas. Ele fazia fricções, massagens, exercendo de vez em quando uma atração longitudinal sobre a região acometida, tal qual um médico teria feito. A ação era tão dolorosa que a paciente às vezes gritava, movendo-se desordenadamente. Mas a crise não durou muito, pois ao fim de 10 minutos, todos os sinais da entorse haviam desaparecido, inclusive o edema, tendo o pé retomado sua aparência normal. A senhora G estava curada. Temos aqui uma nota. Essa cura está relatada no artigo Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, na Revista Espírita de abril de 1865. Em nota, Kardec comenta: a cura narrada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual, puro, sem nenhuma mistura de magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores de seu fluido. Estão aí os médiuns curadores, propriamente ditos. Veja também em Cura de uma Fratura, Revista Espírita, setembro do mesmo ano. Foi nota do editor. E, meus amigos, eu recomendo que todos vocês leiam a Revista Espírita. Ela está gratuitamente na internet. Pode ser baixada e estudada com facilidade por todos aqueles que querem se aprimorar. Mas vamos adiante em nossa leitura. Entretanto, o espírito ainda permanecia incógnito para a médium e persistia em não mostrar suas feições. Dava a mesma impressão de querer fugir, quando, num salto, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, atira-se ao centro da sala para apertar a mão de seu médico espiritual. Ainda que o espírito escondeu o rosto, deixando sua mão na mão da médium. Neste momento, a senhora G dá um grito, cai desmaiada no chão. Ela acabara de reconhecer o Dr. Demeur no espírito curador. Enquanto desmaiada, ela recebeu os cuidados solícitos de vários espíritos. Enfim, tendo retomado a sua lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico, que respondia a seus testemunhos de afeição, envolvendo-a num fluido reparador. Não se trata de uma cena impressionante e dramática, e não nos parece ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova, entre outras mil, de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo, agora em espírito, com excelente coração e sua delicada solicitude.
O doutor fora, durante a vida, o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade, tratando com sua própria filha. Essa prova da identidade dada àqueles que o espírito amava, não é impressionante e capaz de fazer encarar a vida futura sobre uma luz consoladora? Aqui temos uma nota. A situação do Sr. Demeur, como espírito, é exatamente a que se podia pressentir diante da sua existência tão digna e utilmente vivida. Mas um outro fato, não menos instrutivo, resulta dessas comunicações. É o empenho que ele demonstra, quase imediatamente após a morte, para ser útil. Por sua grande e inteligente qualidade moral, ele pertence à classe dos espíritos muito adiantados. Ele é feliz, mas sua felicidade não se encontra na inação. Ele tratava apenas alguns dias antes dos doentes como médico, tão logo desligado da matéria. Esforça-se para cuidar deles como espírito. O que se ganha, portanto, em estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se nele não se desfruta do repouso? Redarquimos inicialmente que se nada significa não ter mais nem as preocupações, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder sem fatigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ter com os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem? Diremos ainda, quando estiverdes do outro lado do mundo, nada vos forçará a fazer, seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa beata ociosidade tanto tempo quanto quiserdes, mas logo abandonareis esse repouso egoísta. Sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Ser-vos-á então dito: se ficais entediados por nada fazei, procurai vós mesmos fazer qualquer coisa. As ocasiões para seres úteis não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os seres humanos. É assim que a atividade espiritual não representa um constrangimento, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram ocupações em consonância com seus gostos, aptidões, escolhendo preferivelmente as que podem contribuir para o próprio adiantamento. Temos aqui uma nota. O ponto fundamental da evolução espiritual, comenta Kardec, está no esforço voluntário, pois se trata necessariamente de uma escolha autônoma da vontade. É um processo de conscientização e não de constrangimento. O espírito que estaciona sem se preocupar com o futuro causa o próprio tédio, entre outros sofrimentos morais. Foi uma nota do editor. Temos aqui um outro caso, a senhora viúva Foulon, que nasceu em Wallis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, durante muito tempo morou em Havre, onde conquistou a reputação de hábil pintora miniaturista. Seu talento notável foi inicialmente apenas uma distração de amadora, mas mais tarde, quando dias difíceis sobrevieram sobre fazer de tal talento um recurso precioso. O que a fazia ser amada e estimada, tornando sua lembrança querida a todos os que a conheceram, e sobretudo a sua grandeza de caráter, suas qualidades pessoais, que somente os que comungaram de sua vida íntima podem apreciar em toda a sua extensão. Isso porque, como todos aqueles em que o sentimento do bem é inato, ela jamais fez alarde de seus predicados, dos quais não parecia sequer se dar conta. Se houve uma pessoa sobre quem o egoísmo não teve influência alguma, foi ela, sem dúvida. Jamais, talvez, o sentimento da abnegação pessoal tenha sido aplicado mais intensamente, pois estava sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde, seus interesses por aqueles a quem ela podia ser útil. Sua vida não foi senão uma longa sequência de atos de dedicação, assim como foi, desde sua juventude, apenas uma longa série de difíceis provas, diante das quais sua coragem, resignação, perseverança jamais falharam. Infelizmente, no entanto, sua visão desgastada pelo trabalho minucioso apagava-se um pouco a cada dia, de forma que, após um certo tempo, a cegueira já muito avançada tornou-se completa. Quando a senhora Foulon tomou conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava sobre algo que não lhe parecia desconhecido, mas que a tinha apenas uma vaga intuição. Estudou então com ardor, mas também com a lucidez de espírito e exatidão de entendimento que eram próprias da sua elevada inteligência.
É preciso conhecer todas as inquietações de sua vida, inquietações cujo objeto de atenção não era ela mesma, mas os seres que lhe eram queridos, para compreender todas as consolações que auriu nesta sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro, mostrando-lhe a insignificância das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida. Viu a sua aproximação sem nenhuma apreensão dolorosa. Para ela era a libertação dos laços terrestres que lhe haviam de abrir as portas da vida espiritual, bem-aventurada, como se havia identificado através do estudo do Espiritismo. Morreu placidamente, pois tinha consciência de haver realizado a missão que aceitara ao vir à Terra, cumprindo escrupulosamente seus deveres de esposa e de mãe de família, assim como durante a vida havia se negado a nutrir qualquer ressentimento contra aqueles a quem pusera se queixar e que lhe demonstraram ingratidão. Havia-lhe sempre pago o mal com o bem, perdoando-os ao deixar a vida terrestre, confiando-os de si mesmo a bondade e a justiça de Deus. Morreu, enfim, com serenidade, proporcionada por uma consciência limpa e com a certeza de estar menos separada de seus filhos do que durante a vida corpórea, porquanto poderá dali em diante, estar com eles em espírito em qualquer ponto da terra em que se encontre, ajudando-os com seus conselhos, cobrindo-os com sua proteção. Logo que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita estabelecera entre nós explicam algumas das suas palavras e da familiaridade da sua linguagem. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços!